Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele assumiu a liderança da bancada na Câmara agora no começo do ano legislativo de 2020. Antes de mais nada, muito obrigado ao deputado por ter vindo ao nosso estúdio. E vamos começar pelo assunto que está mais quente no Congresso atualmente, que é a provável derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao orçamento impositivo. Eu queria saber qual vai ser a posição da bancada do Solidariedade na Câmara em relação a essa votação, esse veto. Vai votar para derrubar? Bom, primeiro nós vamos votar para derrubar o veto, porque ele tem um ponto muito estratégico e estruturante na democracia. Todos os países em que a democracia vai se fortalecendo, os orçamentos são impositivos. Por que eles são impositivos? A perspectiva de você atender a demanda da população com a legitimidade que precisa e principalmente com a urgência necessária, ele tem que ser feito de forma a ser debatido no parlamento. Eu tenho afirmado que o agente político mais legítimo das necessidades da população é o vereador, porque ele dorme do lado da casa do eleitor. Depois é o deputado. Então, um deputado, vocês imaginam, eu atuo com a agricultura familiar, com a reforma agrária, o que eu trago de necessidade, de demanda para destinar recursos é muito mais legítimo e muito mais real em relação a um ministro ou um técnico do governo achar o que deve ser liberado para um município. Então, qual que é o papel do parlamento? Identificar a necessidade e a dor da população, trazer essa dor para cá e devolver com recursos para que essa dor seja aliviada. Por exemplo, no meu caso, adubos e implementos para os agricultores, tratores agrícolas, assistência técnica, estrada, abastecimento de água, como é no caso daqueles deputados que defendem a saúde, defendem a educação. E para quem não está acostumado a acompanhar a política, o orçamento impositivo é o seguinte: você tem emendas que são feitas ao orçamento por deputados e senadores, que tradicionalmente são liberadas pelo governo federal, na ordem que o governo federal entendesse que fosse melhor. Com o orçamento impositivo, essa ordem é definida pelo legislativo. E aí tem um ponto que eu gostaria de acrescentar também, que eu acho que é importante, quando define essa prioridade. Qual que é a diferença? A Câmara já é atribuição nossa desde 1939 que os deputados tragam a demanda ou a necessidade. Só que o governo liberava se quisesse. Agora não, ele é obrigado a liberar. Então, por isso é o que muda. Então, aí são 5 tipos de emendas. As individuais, que já são impositivas, a emenda de relatoria, que um grupo de deputados negociam com o relator, emenda de bancada e emendas de comissão. Então, essas são as modalidades que os deputados trazem a dor ou a necessidade e devolvem com recursos e especialmente com benefício para a população. E com o orçamento impositivo, o legislativo vai ter mais dinheiro para investir do que o próprio governo. Isso está numa matéria que a gente fez recentemente. Vão ser em 2020 provavelmente 22 bilhões do poder legislativo, num universo maior, mas 22 bilhões relacionados ao orçamento impositivo, enquanto o governo vai ter alguma coisa próxima de 17 bilhões. Isso não é um fortalecimento excessivo do legislativo? Não, de forma nenhuma. Veja bem, quando o parlamentar, o deputado, vai destinar um recurso de emenda impositiva, ele quer indicar, por exemplo, eu gostaria de indicar num programa de governo. Então, o que o governo precisa fazer? Ele tem que preparar políticas públicas, programas e projetos em que aquela necessidade, aquela dor da população seja contemplada dentro de uma política pública. E o que o governo tem que fazer? Ele tem que preparar práticas modernas de planejamento, de monitoramento, como inclusive eu tenho citado. Por que tem quase 15 mil obras paradas no Brasil? Por incompetência do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, quando ele se ocupa de achar que ele acha que a dor e a necessidade lá do grotão de um assentamento, ou de uma comunidade rural, ou de uma unidade de saúde numa pequena ou numa média cidade, ele, em vez de ocupar disso, de definir a necessidade, o parlamento traz essa necessidade e o governo tem que garantir as metodologias modernas de gestão que não tem hoje. Então, na visão do senhor, o orçamento impositivo ele vai ajudar a destravar obras que estão paradas no interior? Sim, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Para você ter uma ideia, o Brasil tem hoje 14.400 obras paradas. Dessas obras paradas, as causas, uma delas é a falha nos projetos executivos e a outra licenciamento ambiental.
39,8% fala em projeto executivo e 9,8% licenciamento ambiental. Se o governo se ocupasse o nome se chama executar com competência, ele teria, primeiro, um preparo de programas e projetos para serem implementados, para uma obra começar e não parar. Ele teria competência, por exemplo... Mas calma, desculpa, deputado. O senhor citou licenciamento ambiental e falha no projeto. Isso não é necessariamente falta de dinheiro. Por que o orçamento impositivo ajudaria a destravar, então? Não, aí eu tô fazendo uma analogia quando você disse do desequilíbrio entre os dois poderes. Então eu estou falando que o Poder Executivo não cumpre o seu papel porque ele libera o recurso, mas ele não monitora, ele não fiscaliza e ele não controla a liberação por etapas daquele recurso para que a obra não fique parada. Então ele se ocupa de saber a necessidade. Agora, quando você fala que não é falta de recurso, não é falta de recurso que as obras estão paradas, é incompetência. Eu vou citar um exemplo claro, a Copa do Mundo. O Brasil não fez todo aquele trabalho, o mundo inteiro se virou os olhos para o Brasil e dos 12 estádios, só um que foi concluído, porque logo em seguida, no Rio de Janeiro, veio uma Olimpíada. Então, se o governo cuidasse da competência e não fizesse uma obra que não precisava, por exemplo, a Arena Pantanal é o estado mais agrícola brasileiro. Só o recurso que está lá parado, dando prejuízo para o Brasil, daria para comprar 7 mil tratores, fazer 14 mil casas populares, ou então colocar água para quem não tem água hoje no semiárido brasileiro, para 1.400.000 famílias. Então, esse negócio de achar quem que é o pai que levou o dinheiro, isso não pode mais. Cada um tem que cumprir seu papel. E para mim o Poder Executivo tem que ter cultura de planejamento, de disciplina e de monitoramento. Por isso que é preciso fazer a reforma administrativa também, inclusive. Eu ia chegar nesse ponto. A gente tem grandes reformas que estão sendo aventadas. Teve a reforma da Previdência, que foi feita, agora tem a reforma tributária, que aos trancos e barrancos minimamente está andando, a reforma administrativa que o governo não mandou ainda, e diversas outras, agências de privatização, que o Rodrigo Maia apoia e o governo também quer, etc. O que o senhor acha que, dessas agendas todas, o que o senhor acha que tem chance de ser aprovado esse ano ainda? Olha, se nós nos ocuparmos e garantirmos a aprovação da reforma tributária e ao final do ano deixar a reforma administrativa pronta para votar no outro ano, claro que estou falando de reformas, eu acho que nós já cumprimos essa missão. A reforma da Previdência, em que pese todas as dificuldades, né, não foi a ideal, mas foi a possível, ela cumpriu o papel. E o governo agora tem que cumprir a sua missão para que a reforma também não deixe de ter o impacto esperado que o mundo, o mercado e todos nós do parlamento esperavam. Então, para mim, a reforma tributária, ela começa a ganhar corpo, esse debate, ela é fundamental, mas não dá para aprovar as duas esse ano. Eu não acredito nisso. Não acredito. O senhor acredita, então, que esse ano vai só a tributária? Ou só de reforma a tributária, ela está muito mais avançada, tem mais clareza nas duas propostas que estão tramitando, a do Senado, iniciativa do Senado e outra iniciativa aqui da Câmara dos Deputados, e com certeza ela não pode ser a reforma da Câmara, nem do Senado, nem do governo, tem que ser possível para o Brasil. E aí alguns projetos estratégicos que estão, eu diria que o caminho para serem aprovados estão mais próximos. Entendi, mas desculpa que não ficou muito claro. O senhor acha então que tributária administrativa só uma passa em 2020? Só uma passa em 2020. Mas não dá para dizer exatamente qual? Não, tributária. Tributária. Com toda clareza. Tributária com clareza. E o Solidariedade vai defender o que exatamente na reforma tributária? O projeto do jeito que ele está sendo concebido hoje está do agrado da bancada? Não, o projeto não está do agrado da bancada ainda. Nós estamos fazendo uma estratégia de debates, fizemos a primeira estratégia com técnicos ligados à questão tributária do Brasil. Teremos um segundo debate já na primeira semana de março de profissionais ligados ao mercado e uma terceira rodada vai ser com profissionais ligados ao segmento sindical dos trabalhadores. Feito isso, nós teremos um manifesto do partido, que deve ser no final de março, que vai chamar Reforma Tributária Solidária. Por que solidária? Eu vou citar dois eixos que eu já acho que ela não vai para frente. Uhum. Nós sabemos que o governo é um péssimo pagador, devolvedor de dinheiro. Então, se eu já sei que o rico e o pobre vai pagar o mesmo tributo, para que eu vou fazer uma reforma sabendo que vai ter que devolver o dinheiro para os pobres? É melhor não cobrar. Não cobrar, então. Como? Eu não sei, por isso nós estamos debatendo. Uhum. Outro ponto, hoje, quando você tributa na geração. Eu vou citar o Tocantins, que tem os parlamentares do Tocantins estão muito preocupados. É um grande produtor de energia. Essa energia é consumida no Sudeste. Uhum. Hoje, o Tocantins recebe o recurso porque é onde gera a energia.
À medida que fizer, conforme estão as propostas, fizer a reforma, esse tributo vai ser lá no consumo. Então, o tributo vai ser arrecadado na região sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Então, como que vai ficar esse estado que tem baixa densidade populacional? Com isso, a nossa preocupação é você, em vez de reduzir a desigualdade, você aumentar as desigualdades. Você diminui, no São caso, dois pontos muito estratégicos, né? diminuiria a desigualdade entre os setores da economia e aumentaria a desigualdade regional. É regional. E aí você vai pensar também, por exemplo, taxação de grandes fortunas, herança, e são pontos que precisam também ser colocados. Tem clima para isso na Câmara, para taxar grande fortuna e herança? Olha, eu tenho acompanhado mais nos bastidores, os debates, tem clima sim. Por exemplo, como é que os bancos têm 100 bilhões, não sei se é o tamanho de grandeza que eu vou estar citando aqui, mas na casa dos 100 bilhões de lucro e o trabalhador pagando isso. Então, não dá mais para você ter esse desequilíbrio tão grande, é preciso que haja uma equidade. E a reforma tributária ela está tendo um problema operacional, né? Que é na comissão mista que foi criada, que é criada de uma maneira informal, ela tem poucas vagas para muito político interessado em participar. Como que isso está sendo equalizado dentro da Câmara? Bom, primeiro você me dá a oportunidade de citar duas questões que são estruturantes. Primeiro, ela começou com a perspectiva de 30, foi para 40, agora são 50 membros. E como que é essa comissão? Foi a mesma prática feita com a reforma da Previdência. Uhum. Né? Então mostra que isso é uma boa prática. Eu que trabalho muito com gestão, então é preciso você ter boas práticas, é um papel, inclusive, do Poder Executivo. O outro ponto mostra a necessidade de reformar o regimento do Congresso Nacional e da própria Câmara dos Deputados. Porque essa comissão, por que ela ficou essa sanfona? Vai e volta, é 30, 40 ou 50? Porque não tem definição regimental. Não tem definição regimental. Então, inclusive, ali é uma casa, o Congresso é uma casa de acordos. Quem não cumpre acordo está fora. Uhum. Então, vai valer com certeza o acordo. Mas se tivesse um fundamento regimental, com certeza teria muito mais força a comissão. A equalização desses pontos está sendo discutido no Colégio de Líderes do Congresso, que são os líderes da Câmara e os líderes do Senado. Então, houve um acordo, evidentemente que nunca haverá unanimidade, até isso é bom, porque o debate de teses divergentes ela nos fortalece e fortalece a democracia, mas eu creio que hoje nós encerramos aí a indicação de todos os membros, né? Hoje a gente está gravando essa entrevista em 19 de fevereiro. E esse ano tem eleição municipal. Isso pode atrapalhar a reforma tributária em algum momento? Eu não vejo, não. Acho que cada dia que passa, com o amadurecimento das eleições, a Câmara, né, o Congresso vai cumprir seu papel, né? E como são eleições municipais, os parlamentares vão cumprir com tranquilidade essa missão. Por isso que eu falo, inclusive, da perspectiva de aprovar a reforma tributária, porque com certeza de agosto a setembro, ali os 45 dias, vai ser um tempo em que o quórum aqui vai ser com mais dificuldade, ele não vai ser tão qualificado. Mas são 45 dias apenas. E falando, não é exatamente uma reforma, é uma medida provisória, mas de certa forma é uma medida provisória que mexe muita coisa, a medida provisória do trabalho verde e amarelo. O senhor de Solidariedade é um partido que tem proximidade com uma central sindical, que é a Força Sindical, e o trabalho verde e amarelo mexe muito em relação a esse trabalho. Eu queria saber da bancada da Solidariedade, o que naquele projeto, naquela medida provisória, precisa sair e o que precisa entrar? Olha, nós estamos tomando muito cuidado as teses que o partido defende. É um partido trabalhista, sim, mas é um partido trabalhista moderno, né? Tanto é que nós temos parlamentares que são do mercado, né? Temos parlamentares que são dos trabalhadores. Até a nossa utopia é fazer uma união do trabalhismo rural com o urbano. Lá há, por exemplo, um dos seus 4 pilares dessa medida provisória do contrato verde e amarelo, de fazer mudanças em 130 quesitos da CLT. Então, é muito complexo você fazer essa alteração de uma lei que tem 70 anos, né? Você fazer numa medida provisória. Então, a preocupação do partido é modernizar. Mas tem 70 anos daquele jeito, né? Teve uma reforma trabalhista feita pelo governo Temer e ela foi emendada diversas vezes, desde 1943. Na verdade, não houve reforma, houve uma leve pintura, né? Se eu for fazer uma analogia com a construção civil, né? Mas a preocupação nossa é o seguinte: como você mexe com 130 quesitos por uma medida provisória? Então, nós queremos modernizar
com a seguinte visão. Já que ela tem 70 anos, então naquela época a lógica do trabalho era outra. Por exemplo, para mim trabalhar muito quando eu estava com a minha infância na roça, é levantar cedo e capinar a roça. Uhum. Hoje eu posso trabalhar muito sem estar no trabalho, o trabalho remoto. Inclusive na reforma trabalhista é uma emenda da minha autoria que permite o trabalhador trabalhar remotamente de casa. Então, nós queremos modernizar, mas sem abrir mão de conquista dos trabalhadores. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho tem atribuições que eles fazem que são mais exequíveis e mais lógico para o empregador e para o trabalhador do que o que está previsto ali entre o TAC e um acordo judicial. É muito melhor um acordo judicial antes de fazer um TAC. Uhum. E da maneira que está na medida provisória, a gente já joga direto para a judicialização. Então, esse é o equilíbrio que o nosso representante lá, que é o Paulinho, né, o Paulo Pereira da Silva, deputado, nosso presidente do partido, está procurando levar com o relator. Entendi. Então, e pelo que o senhor sente do clima político na Câmara, no caso da medida provisória, é Congresso, mas a Câmara é uma parte importante disso. Essa MP, para ela ser validada, ela vai se desidratar bastante, então, perto do que o governo mandou. Eu não sei se seria desidratação, mas com certeza não será a proposta que o governo encaminhou. Vai ser uma outra, que não vai ser nem da Câmara nem do Senado, mas vai ser uma outra possível ali, né? E com certeza esses pontos que forem muito polêmicos e tirar direito do trabalhador ou de outra forma também que onerar muito o empregador, com certeza não vai passar. Ele vai ser suprimido ou pelo relator ou então pelos próprios partidos políticos. Entendi. Como que está a relação hoje da bancada do Solidariedade com o governo federal? Os deputados do partido conseguem ter uma interlocução com o Planalto? Olha, o Solidariedade, eu até tenho afirmado isso, e a nossa bancada é um consenso entre nós. Eu estou no 3º mandato, é o momento mais feliz nosso. Porque o Solidariedade é um partido independente, nós não temos compromisso com o governo, mas ao mesmo tempo nós temos um compromisso com aquilo das pessoas que nos mandaram aqui para o Congresso Nacional, que são os eleitores, né? Então nós conseguimos ter uma relação com o governo, mas sem ter compromisso de votar nas teses, nas propostas do governo. Como, por exemplo, eu coordeno uma frente parlamentar da assistência técnica e extensão rural, onde tem a principal patrocinadora desse tema da busca de recursos é a ministra da Agricultura, porque nós atuamos na mesma linha, mas ao mesmo tempo, e também sou membro da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então nós temos o compromisso de atuar nessas duas frentes, em temas que são convergentes com o governo, mas saiu desses temas, nós temos compromisso com as teses e as bandeiras do nosso partido. Mas hoje, até o momento, nós temos convivido dessa forma. Convivência harmônica. E harmônica, não tivemos nenhuma briga com o governo, inclusive nos pontos em que o governo tem ações discriminatórias, do ministro Paulo Guedes, quando ele fala da empregada doméstica, de outros temas, o partido repudia qualquer um desses pontos. Eu ia chegar nesse ponto. O quanto que isso atrapalha na condução do país, essas declarações desastradas, digamos assim? Olha, eu acho que o Brasil é realmente um gigante, né? Inclusive, quando você vê no cenário internacional, eu estive na COP25, estive em missão técnica nos países asiáticos, né? O mundo vê o Brasil com a equipe do governo fazendo um trabalho de recuperação, de ajuste, tornar os mecanismos mais modernos, consegue descolar desses momentos, eu diria, não sei nem o adjetivo que eu utilizo, quando saem essas afirmações, como a do ministro Paulo Guedes. Claro que isso perde tempo, desgasta. Em vez de estar discutindo se o ministro tinha que ter essa ou não essa posição, que nós discordamos por ser discriminatórios, a gente podia estar tratando, por exemplo, de temas estruturantes. Então, com certeza, perde tempo. E sobre esse tipo de declaração, o partido do senhor publicou recentemente, ontem, no caso 18 de fevereiro, a gente está gravando dia 19, uma nota repudiando declarações do presidente Jair Bolsonaro, que ele proferiu ofensas contra a jornalista Patrícia Campos Mello, que foi responsável por revelar o uso de disparos em massa de WhatsApp na campanha de 2018, na campanha presidencial. Isso reverbera como dentro da bancada? Bom, a nossa bancada,
como eu disse, nós temos essa total independência. Qualquer atitude, não mulheres ou homens, mas de gênero, que sejam discriminatórias, nós não conhecemos, a bancada não debateu, nós não conhecemos o mérito. Mas qualquer uma dessas declarações, o partido já se posicionou e vai se posicionar contrário a esse tipo de afirmação, que sejam discriminatórias ou contra qualquer um dos gêneros que não pode acontecer isso de forma nenhuma, né? Entendi. E existe na Câmara uma proposta de reforma sindical, o projeto do deputado Marcelo Ramos. Ela foi aprovada no final do ano passado pela CCJ, agora está numa comissão especial que foi criada a portaria do presidente Rodrigo Maia já criando a comissão, mas ela ainda não está funcionando. Eu queria saber o que o senhor acha nesse projeto, o que tem que ser colocado, o que tem que ser retirado nele, que agora que vai começar a discutir o mérito. Um consenso que há no partido, na bancada e dos próprios membros da nossa equipe técnica, que é preciso fazer uma reforma sindical do Brasil. O modelo de sindicato criado nos moldes do governo militar, que as entregas, vamos falar da bancada, né? Qualquer organismo público, ou da sociedade, ou de organização dos trabalhadores, eles precisam ter um compromisso do que vai entregar. Então, está claro que o sistema sindical ele tem que se modernizar. Aliás, o arcabouço Brasil sindical, do funcionalismo público, do Estado brasileiro, ele está anacrônico, foi criado das décadas de 60, 70, e como eu disse, a modernidade chegou. Antigamente eu tinha telefone fixo, orelhão, telex, hoje não, as coisas acontecem em tempo real. Mas objetivamente, pontos, o que acha que precisa de fato dar um exemplo do que como é hoje e como deveria ser? Bom, um dos pontos que foi muito polêmico da reforma trabalhista foi prevalecer o negociado sobre o legislado. Né? Esse é um ponto ainda que nós não chegamos no equilíbrio. Uhum. Então, o debate hoje nosso da bancada e do partido com os movimentos sindicais, a gente precisa chegar numa proposta moderna, mas você não pode prevalecer um modelo em que o combinado ele venha fragilizar o trabalhador. Uma coisa é você ter um sindicato organizado que vai negociar com a direção de uma grande empresa. Outra coisa é ter um humilde trabalhador, não é no humilde de ser coitadinho, não, mas um trabalhador sozinho em frente a um negociador, uma banca de advogado da sua empresa. Então é preciso garantir essa legitimidade, mas também que o trabalhador não seja obrigado, ele tem que ter autonomia. Então esse é o ponto chave. E teve outra coisa na reforma trabalhista do governo Temer que teve muita disputa em torno, que foi o imposto sindical. O imposto sindical acabou na reforma trabalhista, os sindicatos estão tendo problemas sérios de financiamento desde então. O senhor acha, a bancada do Solidariedade vai defender que haja uma forma de financiamento prevista na reforma trabalhista, reforma sindical? Não, nós ainda não temos esse consenso. Então eu não posso falar em nome da bancada nesse momento. Agora em nome do senhor? No meu nome, como executivo, né? O meu campo forte como agrônomo é trabalhar planejamento, gerenciamento, monitoramento e entregas. Então, eu trabalho na perspectiva, como eu já afirmei, que os sindicatos eles têm que ter entrega. A partir das entregas, então, tem que ter um contrato de entrega. Como é que eu quero reformar o Estado brasileiro, o funcionário público, se eu não vou reformar o sindicato? Então, o sindicato também ele tem que ter um contrato de gestão com os trabalhadores. Aí, a partir das entregas desses trabalhadores, é que eu vou ter se ele quer ou não pagar. Eu acho que nada é obrigatório. Se eu vivo num país de liberdade econômica, então as pessoas têm que ter liberdade. Entendi. Agora, evidentemente que o que eu puder facilitar para que ao trabalhador tomar a decisão de que o sindicato entrega para ele negociação, bons serviços, né, o representa de forma qualificada e como ele espera, facilitar os mecanismos de recolhimento desse recurso. Aí sim. Por exemplo, um boleto bancário. Ou às vezes desconto em folha, não tem nenhum problema. Até mesmo desconto em folha, desde que com a anuência, do trabalhador. Individualmente. Exatamente. E a gente está indo já para o final da entrevista, uma última pergunta. A gente acabou não falando muito sobre reforma administrativa. A reforma administrativa, ela vai mexer com... O senhor acha que ela não passa em 2020,
ela vai mexer com benefícios de servidores públicos, que são categorias muito organizadas, categorias provavelmente as mais organizadas dentro do Brasil. Eu queria saber qual é o tamanho da reação que o senhor espera e o que até onde o Solidariedade acha que essa reforma tem que ir. Eu vou partir primeiro do pressuposto do papel do Legislativo e do Executivo. Então eu já critiquei o Executivo, não esse governo, mas todos os governos, do anacronismo hoje das leis e da maneira de prestação do serviço público. Por isso que é a reclamação de pagar tantos impostos e ter serviços tão ruins. Quem não gosta de funcionário público é porque não gosta de serviço bem feito. Então é preciso ter funcionário público sim, mas é preciso ter entregas, então é preciso ter contrato de gestão. É preciso que os funcionários públicos eles tenham avaliação de desempenho, possam ganhar mais ou menos por produtividade. Esse é a lógica e a tese que eu estarei defendendo. Ainda não é a defesa da nossa bancada, porque não foi discutido. Mas aí, isso também tem que ter uma garantia. Não é daqui para frente que você tem que mudar as regras. Eu não posso mudar a regra durante o jogo, né? E aí vem aquela pergunta, né? Então todos os funcionários que após se aposentar têm que se aposentar? Não. Tem muita coisa do serviço público, um exemplo disso é a questão do INSS, está tendo que chamar os funcionários aposentados, é aquele patrimônio imaterial que não está nos livros, que está naquelas pessoas que têm 20, 30 anos. Que é a prática diária. É a prática diária. Então é preciso formar sucessor. Então é preciso ter essa transição, nessa mudança de daqui para frente, avaliação de desempenho, contrato de gestão com os funcionalismo e principalmente aqueles que têm muito tempo de serviço público. Mas já existe um modelo dessa avaliação de desempenho? Existem sim. Eu, por exemplo, presidi a EMATED de Minas Gerais durante 8 anos e nesse período nós evoluímos. Não há ainda uma prática que a gente chama em gestão, nas metodologias de administração moderna, ainda eu não tenho um caderno de boas práticas, mas se você não começar, você nunca vai reformar o Estado brasileiro. Entendi. E, deputado, essa é a última pergunta das que a gente faria, que a gente faz na entrevista regular, mas a gente tem uma série de perguntas fixas que a gente faz para todos os políticos que vêm aqui ao nosso estúdio. Eu queria começar e pedir para o senhor responder em poucas palavras, que a ideia é que a gente tenha isso de maneira ágil. Qual é que foi a infância e adolescência do senhor? Na roça, com os meus pais, trabalhadores e agricultores. Com dificuldade, inicialmente, fui para a escola com 9 anos. Interior de Minas Gerais, certo? Interior de Minas Gerais, era um distrito de Iturama, que chama Carneirinho, hoje é município, no Bico do Triângulo Mineiro. Fiquei na roça grande parte da juventude, entrei na escola com 9 anos, indo a cavalo para a escola e registrado aos 11 anos de idade. E a sua família é família de agricultores? Meus pais, agricultores, né? Meu pai, minha mãe. E como foi e por que o senhor entrou para a política? Bom, como quem ficou na roça? Fiz agronomia na época das diretas já. Trabalho na EMATED de Minas há 30 anos. Comecei no assentamento de reforma agrária no início dos anos 90. Eu vi que no campo técnico eu já tinha conseguido evoluir, mas eu vi que é na política que a gente muda a vida das pessoas. O que eu não concordo, as pessoas que não concordam, eles têm que vir para a política. Eu falo, a política é boa, depende de quem faz a política. Então, foi por isso que eu não era afiliado em partido político, estou no 3º mandato, eleição 3 vezes votado em mais de 90% dos municípios de Minas Gerais, defendendo uma causa muito clara, mudar Minas e o Brasil valorizando o campo. E o senhor queria saber se o senhor tem posição formada sobre flexibilização ou liberação das leis sobre drogas, como está acontecendo em alguns lugares dos Estados Unidos, no Uruguai, no Canadá, etc. O senhor é a favor ou contra? Por enquanto eu sou contra. Por enquanto é contra? Por enquanto porque é o seguinte, eu não estudei esse tema ainda, sabe? Eu, pela minha criação familiar, eu não tenho uma posição consolidada. Já estive no Uruguai, olhei isso, sabe? Não me convenceu ainda. E flexibilização das leis sobre aborto? Também, até pela questão da minha religiosidade, não que quem é a favor ou contra não é por causa da religiosidade, mas eu ainda tenho uma opinião de que só flexibilizar se for uma questão médica, clara, né? Então não... A religiosidade do senhor, no caso, o senhor é católico? Católico, isso. Católico. Isso. Sobre independência ou autonomia do Banco Central? Totalmente favorável. Favorável à independência, inclusive. A independência, inclusive. Mais que autonomia e independência. Isso, exatamente. Flexibilização dos preços de aborto, privatização da Eletrobras. Também sou favorável à privatização de serviços, desde que o governo garanta o controle.
Então, a Eletrobras, eu acho que hoje ela precisa ser privatizada. E, por último, a flexibilização maior do que a gente teve, que já foi discutido no ano passado, da posse e porte de armas de fogo. Bom, aí é o seguinte, primeiro eu tenho uma tese com dois eixos, né? Desde que eu comecei a estudar, já na quinta, sétima, oitava série, falava que educação é prioridade no Brasil, mas eu nunca vi essa prioridade. Não é garantindo que X% tem que ir para a educação que eu vou garantir que eu tenha cultura nesse sentido, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não acredito que armando a população que eu vou reduzir a violência e os índices de criminalidade. É investir em inteligência. Por isso que eu relatei, coordeno um grupo da conectividade rural para que usar a inteligência. Por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, com o Estado falido, o Brasil falido, reduziu 27% no ano passado, em 2019, o índice de criminalidade violenta. Mostra que a inteligência ela é mais importante do que se armar a população. Então, o senhor é contra? Eu sou favorável ao porte, ao uso de arma dentro dos limites da propriedade rural. Dentro dos limites, que é uma coisa que já foi aprovada. Já foi aprovado, por isso então, que eu votei favorável. Do jeito que está é o limite. É o limite, exatamente. Entendi. Essa era a nossa última pergunta, deputado. Muito obrigado por ter vindo até aqui. O Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, acompanhe as notícias da política, do poder no poder360.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.